Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da OAB Ceará, advogado Abimael Carvalho. Arcabouço fiscal. O que vai mudar no dia a dia das empresas e dos consumidores? Qual o impacto das novas regras no orçamento da União no ano que vem? Vamos abordar os principais aspectos de falências e recuperação judicial. Ainda, como está o mercado de trabalho nesse nicho? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Abimael Carvalho é advogado. O convidado é especialista em Direito Empresarial e mestre em Direito Constitucional. O entrevistado é professor universitário na graduação e pós-graduação. Abimael é presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da OAB Ceará. E é com o advogado Abimael Carvalho que converso no programa de hoje. Presidente, muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente, conversando com você, trocando ideias, né, num programa tão importante, né, e uma coluna que eu sigo diariamente, diuturnamente, né. Eu acompanho os seus passos assim e aprendo bastante com o que você fala. Muito obrigado. É muito honroso ouvir isso de uma autoridade na área, como o senhor, certamente pelas suas mãos, pela sala de aula que o senhor liderou, passaram muitas mentes que hoje despontam até fora do Ceará, fora do Brasil. Então é muito bacana para a gente aqui do grupo de comunicação ter esse momento de compartilhar essa experiência e mostrar o que o Ceará tem de bom na inteligência jurídica, inclusive. A propósito disso, o senhor como professor, que é muito didático na conversa, alguém chegando para o senhor, que não seja da área jurídica, né, perguntando, doutor Abimael, esse arcabouço fiscal, o que é isso que estão discutindo em Brasília? O que o senhor diria em palavras do dia a dia para essa pessoa que abordasse o senhor? Eu venho pensando bastante sobre isso, né, até para a gente tentar atrair as pessoas a se interessar mais por esse tipo de assunto. Né? Basicamente, o equilíbrio fiscal é fundamental, é a base, né, real da evolução econômica. Sim. Em qualquer país. No nosso caso especificamente, que passamos por tantas instabilidades, vivemos com momentos de crescimento, de repente decréscimo, a gente sofre um impacto muito grande, cada vez maior, com crise econômica, que não depende mais somente do Brasil, são crises Sim. até mundiais e que afetam a nossa circunstância. As contas públicas, elas precisam estar sempre em equilíbrio. O que é isso? O que é conta pública em equilíbrio? É que o Estado, ele tem fontes primárias de arrecadação, né? Tributos, eventualmente concessões, eu vou dar alguns exemplos assim só para ilustrar. Então, quando ele faz alguma dividendo que ele recebe da Petrobras, por exemplo, um ou outro prédio público que ele aliene, que ele venda, né, isso é receita para o governo. E ele precisa ter um fluxo constante de receitas e ele tem uma previsão de receitas como em toda casa. Né? A gente tem salário, quem recebe salário sabe quanto é que recebe, sabe consequentemente quanto é que pode gastar. Exato. Se gastar mais do que recebe... Entra no vermelho. Né? Entra no vermelho. E aí como é que faz para suprir esse vermelho? Né? Ou corre dos credores, né? Ou então vai pedir um empréstimo. Rola dívida. Rola dívida. Só que isso, né, acumula e acelera a situação, porque a cada momento, a única forma de eu sair disso, ou eu contendo minha despesa para reequilibrar essa circunstância, ou eu efetivamente ganho mais, arrecado mais, no caso do Estado. Isso. A questão do arcabouço, ela vem se desdobrando, e ela, na verdade, é uma evolução de uma coisa na época do Temer, que ele criou um teto de gastos. Isso. A União não podia extrapolar aquele teto, que era vinculado... Foi até uma PEC, né? Isso, foi a PEC do teto de gastos, durou 2 anos, salvo engano, né? Depois o governo Bolsonaro
E aqui sem qualquer vertente, sem qualquer preocupação de ser direita ou de ser de esquerda, só simplesmente estou mencionando. O governo Bolsonaro, ele descumpriu a PEC, né? O governo Lula, antes de assumir, ele descumpriu também na PEC de transição e agora está criando essas circunstâncias. E o que é que o governo vem propondo hoje com o arcabouço fiscal? Ele criou alguns mecanismos. Ele acabou com o teto em si, em termos, tá? Porque, na verdade, continuamos tendo um teto. Só que ele agora criou um teto que ele é progressivo. Entendi. Qual foi o argumento disso? Ele disse, não, antes, no teto do Temer, eu não tinha praticamente uma previsão para qualquer custo variável. Era engessado ali, ele era engessado. Era teto fixo, né? Isso. E agora, eu tenho uma variável que diz o seguinte, ó, você pode gastar até 70% a mais do que você fez no exercício passado. Aliás, até 2.000%. Então, assim, o que é o arcabouço em si? É um conjunto de normas, é uma estruturação, né, de regras para que diga como é que o governo vai se comportar em relação ao que ele arrecada, como é que ele aplica esse recurso e se tiver sobra, né? Aliás, ele fabrica uma sobra, que é com teto progressivo, e com essa sobra ele faz investimento. Aí, por que isso é importante para todo mundo? Porque com base nessa estruturação e nessa política, ou seja, nessa programação que o governo faz e divulga, é que o investidor, ele se interessa ou não em vir para o Brasil trazer recursos. O empresário aqui, ele vai saber se ele vai ou não crescer. Entendi. A estrutura dele, ou se ele vai sofrer, se ele aumenta emprego, se ele reduz emprego. Todo mundo tem voltado. Previsibilidade, como se chama na área, né? Em termos de uma previsibilidade, ou pelo menos uma proposta objetiva dessa previsão. Entendi. Esse nome arcabouço fiscal, portanto, ele é um tanto estranho, mas ele acaba compreendendo bem o que o governo pretende fazer, né? Particularmente, é estranho, porque é um vocábulo um pouco mais arcaico, né? Mais antigo, mas eu acho muito bem aplicado nesse aspecto, porque arcabouço realmente é o conjunto, é toda aquela... tudo que você reúne para estruturar uma determinada coisa. É o conjunto de norma, de doutrina, de teorias para fundamentar, para estruturar aquele seu pensamento, aquele seu fundamento. Entendi. O governo presente do presidente Lula é um governo que, historicamente, ele tem uma vocação para gastar por conta das demandas, investimentos, etc. Nós temos aí muitos projetos, muitas despesas sendo anunciadas, né? Esse arcabouço fiscal, ele tem de garantir indiretamente as linhas gerais do orçamento que vai prever a receita para o que o governo está pretendendo gastar, né? Vamos tentar falar aqui também o mais facilmente possível para tentar. Realmente, eu acho até pela filosofia do governo, né, a política social, o investimento social é uma meta, é uma premissa. Né? Então não tem como fugir disso. Para isso, realmente, ele precisa investir muito. Então, o arcabouço vem para essa finalidade, vem com esse intuito. Qual é o grande problema que eu enxergo em toda e qualquer gestão orçamentária? Né? É que primeiro, você não pode gastar mais do que você arrecada. Segundo, independentemente de você não poder gastar mais do que você arrecada, você tem sempre que programar a sua despesa de forma que ela dê uma salvaguarda para você, para eventualmente alguma imprevisibilidade, alguma circunstância dessa falta. O que eu não vejo é uma redução de despesa, né? Embora haja uma preocupação premente e uma demonstração muito clara de que haverá um incremento gigantesco na tributação. E aí é que o negócio é complexo. Porque a gente não pode mais pensar somente em nível Brasil. Eu preciso entender que a atividade empresarial hoje, ela tem uma competitividade, não é mais interna. O mundo hoje é globalizado. Então, o meu produto, ele tem que ser atrativo para cá e para fora. Se eu não sou... E a concorrência, ela é peremptória, não tem conversa, né? Um servidor ou um fornecedor de fora do Brasil pode ter melhores preços do que... Pode ter melhores preços do que aqui e ele ganha. Porque, assim, para o consumidor, para quem está precisando do bem, né, a minha relação ótima é o melhor produto pelo menor preço.
Então, se eu tiver o menor preço, e às vezes nem o melhor produto, eu preciso, dependendo da natureza desse bem, eu preciso dele em qualquer circunstância. Entendi. Então, eu só posso me recorrer, eu só tenho acesso ao menor preço. E se eu não tiver competitividade, eu não vou sobreviver. Entendi. Esse é o grande problema. Então, se eu incremento demais a carga tributária, por exemplo, nos serviços, que é onde está crescendo, e a nossa maior indústria hoje é de serviços, né, eu vou tender aqui. O serviço nosso vai ser caríssimo e, consequentemente, o acesso vai ser cada vez menos, as nossas empresas prestadoras de serviços vão diminuir. Entendi. Né? Se eu tenho um incremento muito grande de tributação, um ônus muito grande, que é o famoso custo Brasil, né? A nossa mão de obra é muito cara, a nossa tributação é muito cara, então o nosso produto, a logística, tudo é muito caro, até porque nossa logística, e até fazer só um adendo aqui, me desculpe para não atrapalhar o raciocínio de vocês, mas quando o preço do diesel sobe, o impacto disso na economia, na vida de todo mundo, no bolso e no estômago de todo mundo é gigantesco. Porque o nosso transporte, a nossa logística, basicamente toda é no diesel. Então, talvez fosse muito... No modal rodoviário chamado. Exatamente, mas talvez fosse muito mais proveitoso, por exemplo, o governo subsidiar o diesel e compensar isso nos demais combustíveis. Exatamente. Né? Podem até tentar me mal compreender nesse sentido, mas, sinceramente, para toda a população, talvez fosse melhor. O diesel muito mais barato e consequentemente, a gasolina mais cara. Entendi. Eu teria até um trânsito mais fluido nas cidades. Entendi. Essa etapa do arcabouço fiscal que está sendo discutido no Congresso, que passou na Câmara e que está agora no Senado, foca mais a relação de consumo, a relação das empresas com o governo. A gente teria como colocar aqui uma linha do tempo e dizer, olha, estamos discutindo isso, daqui a pouco vamos discutir aquilo. É mais ou menos isso? Eu hoje, particularmente, eu tenho muita temeridade em mencionar isso, porque essas coisas estão muito dinâmicas. Né? Em paralelo com o arcabouço, se discute a reforma tributária. Isso. E a reforma tributária, exatamente pelo que eu falei, que ela está atingindo muito brutalmente até as prestações de serviço. Isso. Embora a indústria esteja muito satisfeita com ela, em princípio, tem até uma campanha no rádio, não sei se as pessoas já perceberam, que diz assim, o que é a reforma tributária? Vai ser o sanduíche a mais, mais pastel, mais não sei... ela está acontecendo paralelo. Então, tem muita variação, tem muito ainda acordo acontecendo. Qualquer afirmação que a gente faça agora, ela pode, inclusive, perecer no próprio nascedouro. Então, eu acho que é mais proveitoso, aliás, eu acho mais seguro ainda a gente só acompanhar. Entendi. Ninguém tecer ainda nenhuma consideração ou tomar, de repente, alguma medida mais drástica. Agora, de qualquer forma, há essa compreensão do governo de que o arcabouço fiscal e a reforma tributária andando juntos facilita o próprio entendimento político no Congresso, ali o jogo de pressão, com certeza, de adendos, etc. Né? Mas a grande questão é o seguinte, dentro do arcabouço, é fundamental o governo aumentar a arrecadação. Sim. Saiu agora, é porque eu não me lembro exatamente a fonte, mas essa semana eu já ouvi que a gente teve um decréscimo na receita tributária no último bimestre ou trimestre. Ou seja, é mais pressão, né? Caiu a receita, é mais pressão. E, infelizmente, assim, a reforma tributária é fundamental, desde que eu entenda que eu arrecado muito mais se eu tiver uma carga, uma incidência tributária equilibrada, uma incidência tributária justa. Hoje nós temos uma complexidade tributária absurda. Né? A estrutura que qualquer empresa de grande porte precisa manter só para cumprir as obrigações acessadas, ou seja, só para se estruturar, para fornecer as informações para a Receita e preencher os sistemas que a Receita impõe, é muito grande. Então, se a gente revisse essa receita, essa tributação, e criasse uma forma mais equânime, eu acho que, mesmo até diminuindo os tributos, a arrecadação seria infinitamente maior. Por isso essa ideia, né, de fundir alguns itens para poder criar tributos mais, digamos assim, que condensem vários que hoje existem. Isso. É um dos caminhos, né? Mas a grande questão aí já entra em outra esfera de discussão, porque da forma como estão estruturando isso, toda a receita, toda a arrecadação tributária vai primeiro para a União e depois é que ela vem para os estados.
né, distribuída de acordo com a União, lá com os critérios de população, de demandas. Os estados não devem, eu acho até que não podem aceitar esse tipo de organização, porque eles perdem a autonomia. Inclusive no critério do ICMS, que os governadores perdem autonomia para, Isso, vão perder para a política tudo. fiscal, porque etc. Porque eu botei IVA e IVB, agora falhou aqui. Bem. Mas são dois que na prática era para a gente ter talvez só o IVA, o imposto único, e todas as operações elas seriam taxadas, estava lá, você já tinha taxação na fonte. A meu ver, você acabar com a tributação por declaração, né, e depois o fisco confirmar ou não, eu acho isso uma coisa atualmente arcaica, porque hoje o fisco já pode, no ato do ato tributário, na hora que acontece o fato tributário, ele já tem condição de saber qual é a parcela dele no caixa do supermercado, no posto de gasolina. No posto de gasolina. Na hora que você faz uma compra numa loja, automaticamente, o nosso sistema da Cefaz... Isso se for sistema cartão, sistema magnético, A né? tendência hoje é acabar com a circulação de dinheiro, de moeda pura. As operações são praticamente todas já digitais, eletrônicas. Isso já cria o vínculo completo e diminui a complexidade. Aliás, cria simplesmente uma forma do governo acompanhar rigorosamente toda a circulação da moeda. Então ele tem como acompanhar, né, tanto a circulação como o que deve ser tributado e o quanto tributado e já arrecada direto. Inclusive as mercadorias, né? A mercadoria que sai lá da fábrica até a gôndola, ele consegue Tudo ele consegue mapear, ele consegue controlar. Ontem saiu uma reportagem falando que o governo já está emitindo certidão, carteira de identidade com a tecnologia blockchain. Né? A tecnologia blockchain é uma forma eletrônica de você acompanhar integralmente toda a cadeia de circulação de qualquer coisa que seja. Então, não tem mais por que o Estado ainda depender desses sistemas arcaicos de acompanhamento tributário, de geração de tributo. Né? Na prática, ele podia fazer tudo com retenção da fonte. Entendi. Então, eu acho que reduzia brutalmente sonegação e aumentava significativamente a arrecadação e a segurança da arrecadação. Muito bem, doutor Abimael. Ficou bastante claro. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o convidado do programa Política de hoje, doutor Abimael Carvalho, nos ajudando a entender aqui o arcabouço fiscal, reforma tributária e outros pontos muito bacanas, muito relevantes que ainda iremos discutir no segundo e terceiro blocos do programa de hoje. Você está na TV Otimista, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o advogado Abimael Carvalho. Ele é especialista em Direito Empresarial, é professor universitário da graduação, da pós-graduação e também especialista em recuperação judicial, em falências, e agora vamos tratar exatamente desse assunto. Doutor Abimael, ultimamente, nos últimos meses, né, veio o noticiário muito forte em cima de alguns casos de falência, de recuperação judicial. Antes de a gente entrar aqui para a gente ilustrar melhor algumas situações que até de interesse público, né, do consumidor principalmente, do investidor, do empresário, enfim, como que isso pode ser prevenido ou coisa que valha, eu queria que o senhor conceituasse para a gente o que é uma recuperação judicial, o que é uma falência de que tanto se fala. É extremamente relevante essa sua introdução, porque na prática a gente acabou de falar de arcabouço fiscal. E quando a gente fala de fisco de Estado e falamos de arrecadação primária, né, os tributos são a principal fonte. Quem gera tributos são as empresas. Então, a empresa, basicamente, é a maior fonte de receita da própria União. Isso. É com base nos tributos, na receita auferida desses tributos gerados pelas empresas, que o Estado consegue promover as políticas públicas, honrar com os compromissos estatais de educação, saúde. Então,
é fundamental que a estrutura empresarial, que a economia esteja funcionando. Baseado nisso, e como uma atividade empresarial é uma atividade de altíssimo risco, eu até brinco em sala de aula dizendo que o empreendedor é de certa forma, um irresponsável. Se tiver bom sentido, é no bom sentido. Por quê? Porque ele realmente acredita, né, no negócio, ele assume todo o risco dessa crença dele, né, e nesse assumir risco ele contrata empregados, ele contrata com fornecedores, na expectativa de produzir, comercializar aquela produção dele, e com a diferença entre o custo da produção e o que ele auferiu, né, que é o lucro, ele sobreviver, se remunerar, pagar toda essa cadeia e se remunerar e ter essa mais-valia. Ou seja, várias possibilidades de risco ao longo do caminho, né? Toda a cadeia dele, toda a atividade dele, a jornada, ela é permeada de risco e o tempo todo bombardeada, né, com circunstâncias fora do planejamento, em que ele tem que se virar nos 30, para falar colegialmente, para tentar se superar. E mais ainda, ele permanentemente acredita no que ele está fazendo, ele acredita no negócio dele, porque sem isso ele nem tocaria. E aí acredita, inclusive, ele precisa acreditar nas instituições, ele precisa acreditar no governo, e que haverá uma estabilidade, tanto jurídica como de políticas públicas, no sentido de que ele possa projetar, né, a atividade dele, sabendo que ele tem um ambiente, né, ele tem um trilho a seguir que vai dar aquela condição. Então, quando ele fez o programa dele, a projeção dele, ele tinha um horizonte, um norte, né, estável, para que ele consiga, eu faço isso e, consequentemente, vou ter esse retorno. Qual é a grande questão disso? A empresa, portanto, ela é fundamental em toda a atividade do Estado em si. O Estado, eu estou falando das pessoas, da comunidade. Sim. Quando a empresa ela passa por alguma dificuldade, como a gente viu, a jornada dele é extremamente complexa, altamente imprevisível. Então, é fato natural até que ela passe por alguma dificuldade uma ou outra. E eu não posso, enquanto Estado, né, deixar que a empresa sozinha se pereça ou então até mesmo tente se restaurar, sem ao mesmo tempo estar acompanhando aquilo e eventualmente interfira de certa forma. Para quê? Porque o mal que pode, o prejuízo de uma empresa quebrada é muito maior para o Estado do que simplesmente aquele empresário perdendo seu patrimônio. Exatamente. E também porque o Estado, enquanto função reguladora da entrega do mercado propriamente, ele tem que passar uma mensagem de que há regras a serem cumpridas, né? Ele tem que manter esse território perene e seguro em relação a esse regramento. O ambiente dos negócios é amigável, digamos assim. Ambiente dos negócios amigáveis. Inclusive, o Brasil, ontem saiu uma reportagem que a gente perdeu, está em último lugar, salvo engano, em estabilidade para negócios. Eu vi uma manchete, ainda não me aprofundei, mas eu me assustei, só que eu não tive como ontem me aprofundar nisso. Mas isso me incomoda e preocupa a todos, porque a gente tem que ter um ambiente atrativo, tanto para o local como para o competitivo, etc. Competitivo e atrativo. Mas vamos voltar para a circunstância. Então, o prejuízo que uma empresa, pode ser a bodega do seu Joaquim no seu bairro, e pode ser a Lojas Americanas, né? Ela provoca na comunidade, no momento em que ela entra em crise ou até mesmo ela quebra, é gigantesco. O impacto no ecossistema de negócio. O impacto no ecossistema é uma reação em cadeia. Claro. Né? Então, por essa razão, a nossa legislação desenvolve, e desde isso vem, a nossa última legislação era de 1946, que era um decreto-lei que regulava a falência e a concordata. E em 2005 a gente teve essa nova lei aqui, que é a nossa lei 11.101. Né? Ela mudou significativamente o mecanismo e o raciocínio da legislação, no sentido de que a empresa é extremamente fundamental para o ecossistema. Então, as empresas que possuem viabilidade, as empresas que passam por uma crise momentânea, seja ela de liquidez, seja ela de alguma outra natureza, mas que tenham viabilidade, elas não podem simplesmente sofrer ou quebrar e deixar. Por quê? Porque o impacto disso no volume de trabalhadores é muito grande, no crédito bancário e no volume de crédito
é também muito grande, porque vai implicar nas outras instituições, isso vai acarretar uma reação que vai aumentar o juro, vai diminuir o acesso ao crédito para as demais empresas. Trabalhistas, né? O trabalhista, a parte dos trabalhadores, isso. Porque eu não posso deixar de pagar. E tem também os demais fornecedores. Porque, vamos pensar na bodega do Seu Joaquim. A bodega do Seu Joaquim tinha ele, 2 entregadores que faziam entrega de bicicleta lá, e tinha mais 2 atendentes na bodega dele. O Seu Joaquim começou a ter prejuízo, vendia muito fiado, o pessoal deixou de pagar e ele ficou sem dinheiro para pagar o fornecedor. Quando ele não teve dinheiro para pagar o fornecedor, deixar de fornecer ele ficou sem mercadoria, ele disse, eu tenho que quebrar. Os 2 entregadores dele, os 2 funcionários que recebiam o salário dele, pagavam o mercadinho lá onde eles moravam, pagavam o colégio dos filhos, deixaram de pagar. Aí o colégio dos filhos, como ele deixou de pagar, e várias outras pessoas deixaram de pagar também, então ficou em dificuldade e quebrou. Então, e assim vai se desdobrando. Não precisa nem ir longe, vamos sair da bodega do Seu Joaquim, que é uma coisa muito utópica. Vamos para a Petrobras, na crise 13, 14, 2013, 2014. Isso. E vamos para Mossoró, que é aqui perto. A Petrobras suspendeu todos os contratos que ela tinha de fornecedores. Mossoró praticamente quebrou. A Bacia de Campos, lá, Rio, né? Parou também. Foi. Por quê? Porque como muitas empresas dependiam da Petrobras e movimentavam a economia, porque seus funcionários compravam nos mercados, pagavam escola, consumiam, deixar de fazer, parou, a cidade quebrou. Detroit, nos Estados Unidos também, quando parou a indústria... que hoje é uma cidade fantasma. Né? Então não dá para eu descuidar de eu não ter um tratamento especial para as empresas. O que é a recuperação judicial? É exatamente uma forma que o Estado viabilizou para que a empresa em dificuldade, desde que tenha viabilidade, ou seja, é um negócio que realmente ele é viável, mas ele está passando por uma crise momentânea, eu vou dar a ela a mão e faço o seguinte, ó, credores, por 180 dias, todos os créditos de vocês que já existem vão ficar estancados. Eu vou dar esse prazo para que a empresa ela analise a sua situação e programe, né, uma forma, descubra dentro da sua atividade, da sua forma de captação de recursos e tal, um meio de pagar essa conta para vocês. Esse meio de pagar, necessariamente não é pagar integralmente com juros e correção, como era natural, não. Por quê? Porque como ela está em dificuldade, se ela quebrar, vocês não recebem nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de que ela programe uma forma de pagar a vocês alguma coisa. Nem vocês ficam totalmente no prejuízo, nem ele também fica inviável. A gente organiza essa conta, que é o famoso plano de recuperação judicial. Um acordo onde ambas as partes cedem é melhor do que acordo nenhum, né? Exatamente. E aí, no caso, não são ambas, né? São ambas, várias, mas na verdade todas as partes. Isso, todas né? as Porque partes. para a aprovação do plano de recuperação judicial, que é exatamente essa forma que o empresário desenvolve para pagar as dívidas e continuar funcionando, é que com cada classe, com os trabalhadores que têm natureza alimentar, ou seja, o salário, né, ele vive do salário, então ele precisa daquilo, tem um tratamento diferenciado e deve ser pago em primeiro lugar. Entendi. Doutor Abimael, nesse caso de uma empresa que está nessa situação, é algo que a própria corporação define, uma equipe, um comitê, o compliance, né, fala alguma coisa nesse sentido, ou é alguém externo que vai lá fazer a condução desse trabalho? Porque aí fica uma zona de conflito de interesse, em que eu estabeleço uma comissão para cuidar de algo que diz respeito à minha empresa. Como é que é esse processo, doutor? Pergunta sensacional e muito oportuna pelo seguinte, como é esse mecanismo? Primeiro, quem resolve a recuperação judicial, quem aprova ou não o projeto do empresário de recuperação, não é nem juiz, nem o próprio empresário, são os credores. Eu submeto esse meu programa, esse meu plano de recuperação aos credores e eles, em assembleia, né, deliberam. A lei dá os critérios de aprovação, se a classe 1 tem prioridade, se é por quantidade de membros da classe ou se é pelo volume do crédito. A lei tem uma série de regras para isso aí. Mas quem decide são os credores. Os credores é que analisam se aquilo é viável realmente e vai levar a recuperação e garantir o pagamento deles para trás. Segundo, que é uma coisa que muita gente confunde na recuperação judicial. Está em recuperação judicial, o administrador da empresa, o gestor, o diretor, perdeu o controle. Não necessariamente.
né? Ele pede a recuperação judicial, mas ele continua na gestão da empresa. Entendi. O que muda é que a justiça nomeia uma pessoa chamada administrador judicial, que ele não administra a empresa, ele fiscaliza a condução e ele verifica se a forma de gestão ela está condizente com o processo de recuperação, né, com medidas de austeridade para respeitar os demais credores e fiscaliza, né, o respeito efetivamente ao patrimônio da empresa e ao passivo que tem para com os credores, para que isso corra até que os credores aprovem o plano, isso corre na tranquilidade e que garanta aos credores efetivamente uma satisfação lá no futuro. Agora, o senhor está colocando um cenário em que as circunstâncias do mercado levaram a empresa a dificuldades. Quando é um processo em que há maquiagem de balancete, há fraude fiscal, coisa do tipo, aí o tratamento suponho que seja diferente, né? Que me parece ter sido o caso das lojas americanas, né? Ainda não. Internamente, ainda não há nenhuma decisão, tem muita suspeita, tem muita investigação sobre isso ainda. Mas, assim, o direito como um todo, não é o direito falimentar, direito empresarial, é o direito como um todo. Né? Ele não aceita, ele não acata a má-fé, em forma alguma. Então, temos regras como abuso de direito, né? Todas essas circunstâncias. Então, qualquer circunstância que seja fraudulenta, que seja um desvio, que seja desrespeito à norma, isso não vai ter proteção jurídica. Que burlou a regra, né? Burlou a regra. Então, todo dispositivo, independente do que seja, ele está criado, ele se desenvolve para proteger todos aqueles que estão de boa fé. No próprio processo de recuperação judicial, e a própria falência, às vezes o pessoal, porque a falência, necessariamente a falência não pressupõe uma fraude. Tá? Pode ser que no curso de um processo de falência, ou mesmo no de recuperação judicial, se identifique atos de gestão temerários, fraudulentos, temerários, ou que tenderam a disfarçar, ou despistar, ou desviar patrimônio. Aí é uma apuração em paralelo, mas necessariamente nem na recuperação judicial, nem na falência a gente tem fraude. O doutor já deve ter ouvido falar que no Brasil as empresas entram em falência e os empresários continuam ricos. Isso tem a ver um pouco com esse estereótipo, né? Bastante. De que você sangra uma empresa aqui, cria outra acolá, outro CNPJ, desvincula o patrimônio. Acontece esse tipo de coisa, doutor? Bastante. Isso é uma coisa é uma pecha que já vinha carregada desde a legislação anterior. Na legislação anterior, a gente tinha um processo que tecnicamente a gente chama de solutório, arrecadatório solutório. O que era isso? Eu simplesmente pegava tudo que tinha e saía distribuindo de acordo com a proporção lá dos créditos, ia com a gradação desses créditos. E normalmente o que acontecia? Eu mal pagava o trabalhador e ficava todo mundo sem receber nada. E a concordata também tinha uma pecha muito severa de que o empresário, quando ele via que estava em uma situação muito complicada, ele se enchia de estoque. Ele aumentava o estoque e tal, fazia uma reserva. Enchia as gavetas de promissória. E pedia a concordata. Isso era uma pecha que, infelizmente, decorreu talvez até da maturidade e da caducidade da lei, né, que foi superada com a Lei 11.101, tanto porque mudou essa estrutura, não é mais liquidatório solutório. Agora, a ideia realmente é preservar e recuperar as empresas que sejam viáveis, e a falência é o último recurso. E mesmo no processo falimentar, que isso é uma inovação sensacionalmente importante, eu tenho que otimizar o patrimônio. O que é isso? Eu tenho que fazer a melhor utilização possível do patrimônio para trazer o maior benefício à comunidade. Antigamente eu simplesmente alienava, pegava o resultado. Hoje não. Se eu tenho uma empresa que estava em dificuldade, mesmo teve a falência decretada, mas tinha um parque fabril pronto, funcionando, a prioridade do administrador judicial, quando for arrecadar e liquidar esse patrimônio, é tentar vender o parque todo, porque ele vale muito mais do que eu vender as máquinas e ficar lá o prédio sem nada, só como a gente fala no coloquial,
no osso, que não vai ter utilidade nenhuma. Enquanto que um prédio com a estrutura toda pronta da indústria valeria 100 vezes mais. Entendi. Então a lei hoje obriga que você busque sempre esse resultado ótimo, né, para trazer a maior satisfatividade nessa alienação do patrimônio. Entendi. Já muda muito. É verdade. Então, assim, a fraude sempre vai haver. Essa questão do empresário rico e empresa pobre, infelizmente, em todas as circunstâncias a gente tem as boas pessoas e as más pessoas. O que eu falei aqui, a própria natureza da atividade empresária, ela é de altíssimo risco, elevadíssimo risco. E, legalmente, tá? Foi até tudo no direito empresarial, o interessante, o mais emocionante do direito empresarial, é porque nada sai da cabeça do legislador. As normas jurídicas empresariais, elas nascem da prática, do costume, do aprendizado, né? Do aprendizado, do costume, e isso gera, posteriormente, a obrigação coletiva. Então, ela é uma norma muito segura e uma norma muito antiga. Só para a gente ter ideia aqui, eu falo sempre enaltecendo isso. Mas a nossa legislação mais antiga é o Código Comercial, que é de 1850. Aí tem gente, mas já foi todo revogado. Não, a parte de direito da navegação, que é uma das coisas mais modernas que nós temos, é toda regulada ainda por lá. Então, ela está em vigor. Porque a nossa legislação, ela é muito madura quando ela é aplicada. E viva também, né? Ela e viva. Se transforma, né? E principalmente é viva. Então, assim, e outro aspecto super importante no direito empresarial como um todo, nas falências, nas recuperações judiciais, é porque no direito empresarial a gente não tem barreira. Entendi. Né? O direito civil, ele serve para todo mundo que está aqui no Brasil, mas ele não se aplica de um brasileiro com o Uruguai ou uma situação reacontecida no Paraguai. O direito empresarial, na maioria das vezes, é uma regra única no mundo todo. Por exemplo, os títulos de crédito. Porque o comércio não tem fronteiras, né? Cheque, o comércio não tem fronteiras. Exatamente. Doutor, eu vou fazer mais um intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente volta aqui com o terceiro bloco, tá certo? Portanto, mais bate-papo depois do intervalo com Abimael Carvalho, advogado, especialista e mestre no direito, aqui conosco, batendo esse interessante papo conosco aqui no programa Política. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Este é o programa Política que recebe hoje o advogado Abimael Carvalho. Doutor, a gente falou aqui sobre arcabouço fiscal, sobre orçamento, sobre falência, recuperação judicial. Portanto, é um mercado muito dinâmico, muito amplo, né? Eu queria que, com a experiência do senhor, como eu falei no início do programa, pela sala de aula que o senhor já conduziu, se formaram dezenas, centenas, talvez milhares de profissionais na área, né? Esse mercado, dá para a gente dizer que se o mercado está bom é porque tem muita empresa indo ruim das pernas? Ou não? Independentemente disso, esse mercado é um mercado promissor? Eu gostei muito dessa sua colocação, achei sensacional, pelo seguinte, parece, né? Quando o mercado está muito bom, está cheio... Mas é o contrário. Não tem ninguém falindo, né? Não, o mercado ele tem que ser bom e ele é bom exatamente pela prevenção. Né? A receita médica para qualquer doença grave é você se prevenir sempre. Então o mercado ele está aquecendo realmente, porque cada vez mais o empresário está percebendo que ele precisa sempre da consultoria jurídica. Os passos que ele vai dar, as medidas que ele toma, ele precisa de um consultor jurídico, precisa de um contador muito bom, de administradores, economistas. Então, cada vez mais a demanda por multiprofissionalidade, ela é muito grande. E no caso do direito empresarial, ela é bem mais severa, porque o advogado empresarialista, infelizmente ou felizmente, ele não pode saber só do direito. Ele tem que saber direito, realmente ele precisa estudar, e é um estudo permanente, constante, até porque a nossa legislação hoje muda com muita frequência. Mas ele precisa conhecer também, transitar pelo direito tributário,
pela gestão empresarial, pela administração de empresas, por contabilidade. Ele precisa entender o que é uma DRE, precisa ler uma demonstração financeira, precisa entender, né, como funciona uma operação de logística e tudo isso. Principalmente se ele vai atuar com recuperação judicial e falência. Entendi. Porque a função dele vai ser, primeiro, se tiver do lado dos credores, né, acompanhar as demonstrações da recuperação judicial. O administrador mensalmente tem que prestar informações, emitir um relatório, e a empresa tem que deixar aberta como é a movimentação dela. Então o advogado tem que entender aquilo, ver o que impacto aquilo tem. E até mesmo a recuperabilidade da empresa, né, a partir dessas informações. Se ele é advogado do devedor, ele tem que entender o que está chegando aonde se está, para organizar e estruturar antes que a empresa chegue num ponto que não tenha uma recuperação, e mais ainda, que ele vai declarar isso oficialmente, porque quando ele prestar esse relatório, quando ele informar, está lá essa informação. Então, se a situação realmente está crítica, né, o advogado precisa conhecer isso antes, e até quando ele informar, ele já ter qual é a medida e qual é a estruturação jurídica que ele vai fazer para superar essa circunstância. Entendi. O senhor é presidente na OAB no estado do Ceará, justamente da comissão que lida de RJ e falência, né? Comissão Especial de Recuperação Judicial e Falência. Isso. As atribuições, basicamente, é receber demandas de reclamações de empresa. Como é o dia a dia da comissão, doutor? A comissão ela é voltada para os advogados. O que a gente faz? A gente aprimora estudos, a gente... Todos esses casos polêmicos que vão acontecendo, tanto locais como nacionais, a gente estuda, a gente promove cursos, promove treinamento, promovemos seminários, eventos em geral, tanto com os advogados como com o empresariado. Nós, por exemplo, no começo do ano fizemos uma com o CREA. Como a gente estava, a construção civil era a atividade mais promissora que a gente teve nesse ano e tal, mas que temos alguns casos muito relevantes em relação ao caso da Encol, por exemplo, né, que é público e gerou e gera ainda. Então a gente trouxe o doutor Emanuel, presidente do CREA, para a OAB, e fomos discutir com os engenheiros, né, explicar o que é a recuperação judicial, quais são as medidas, como ele evita, como ele identifica sinais que podem chegar à recuperação, para deixar também nossos construtores, nossos empresários do ramo, né, cônscios do que pode acontecer e de como evitar. Né? A gente fez também FIEC, a gente sempre promove algum evento, está junto de entidades nesse sentido, de esclarecer, de apoiar realmente e de manter sempre as pessoas atualizadas e informadas sobre o movimento de recuperação judicial e falência. E temos tido uma demanda muito grande também em virtude desse incremento, né, no nosso estado de crise, né, a conjuntura toda nacional e, consequentemente, e infelizmente, o acréscimo, né, o incremento gigantesco que a gente está tendo de quebras, de dificuldades das empresas. Então, os advogados, especialmente, eles têm acesso pela comissão às informações, atualização, dado. A função da comissão, principalmente, é acompanhar, estruturar e apoiar os advogados. Mas, além disso, e fundamentalmente, a gente procura, quanto mais possível, instruir a sociedade como um todo, né, do que é o nosso métier. Quando a gente fala desse mercado, estamos falando de empresas médias, grandes e muito grandes. Há algumas empresas que o perfil, o tamanho não comporta um departamento jurídico, um advogado, às vezes faz uma consulta aleatoriamente, às vezes até a algum conhecido, algum advogado, que não é especialista, geralmente. Ou seja, quando o senhor fala desse mercado, estamos falando de que perfil de empresa para cima? Não, a própria lei, ela faz uma distinção, e até uma regra constitucional, né, que o Estado tem que estimular e desenvolver e criar condições de competitividade para a micro e pequena empresa. A própria lei, ela tem uma regra específica para a micro e pequena empresa na recuperação judicial. Que é um tratamento diferenciado. É um plano que ele não precisa submeter, mais ele já simples, chega bem mais simples. Mas assim, independentemente do tipo de empresa, né, a própria universidade, eu lá na Unicristo, eu tinha um programa lá, um projeto que a gente fazia assessoria jurídica empresarial para as micro e pequenas empresas, fazendo o grande problema, que é até um estudo que eu desenvolvo
há algum tempo, está suspenso por enquanto, mas o que eu venho fazendo, é a taxa de mortalidade das empresas no Brasil. Né? E o que é que a gente tem mais ou menos sacramentado? Que o tempo médio de sobrevida entre o nascimento, né, desenvolvimento e o perecimento é de 2 anos nas empresas. Eu acho, inclusive, que diminuiu um pouco. Por quê? A maioria das empresas é muito aquela história do impulso. Isso aí, 2 anos, é de uma empresa em recente. Quantas Você que acabou nascem? de criar a empresa, o tempo que ela consegue sobreviver é 2 anos. Eu digo mais a taxa de mortalidade. A mortalidade assim que eu chamo. Falarmos. É uma em quantas que nascem? Consegue passar desses... Não, mas é muito pouco, muito talvez. pouco, né? Porque aí você coloca um universo gigantesco, você tem micro, pequenas, médias e grandes. Quando você coloca micro e pequenas empresas, que basicamente é o que eu tenho, hoje eu tenho medo de falar porque eu estou parado há algum tempo sobre isso, mas talvez 10, 15% no máximo sobreviva. Daí a consultoria importante do Sebrae, porque aí você já vai prever algo que não deve fazer. Não, né? é fundamental. A presidente da junta fez muita coisa e faz muita coisa ainda, mas um dos projetos que ela tinha, que aí como eu estou afastado há um tempo, eu não sei, era exatamente isso, fazer um trabalho conjunto com o Sebrae, e ela ia fazer a casa do empresário, eu acho, na junta. Que era exatamente para fazer apresentações, mostrar e trazer as pessoas que tinham interesse em empreender, porque isso é fundamental, trazer para lá conhecendo e técnico. O que é que falta? O cidadão vem e resolve botar um restaurante, ele coloca um restaurante, porque ele viu o vizinho dele que abriu o restaurante e está tendo movimento. Aí ele pega o vizinho do cidadão, bota o restaurante. Ele não faz pesquisa de mercado, ele não vê se lá comporta ou não, né? Ele não prevê nem o capital que ele precisa para colocar um negócio e manter até que ele dê retorno. Ele não sabe nem o que é taxa interna de retorno. Só achou a grama do vizinho verde pronto, e resolveu plantar. Né? É por isso que essa taxa é tão alta. Né? E a ideia nossa era exatamente fazer essa instrução prévia e o acompanhamento durante essa fase inicial, que é a mais dura, né? Para que ele conseguisse suplantar e sobreviver. Né? Existem várias iniciativas nesse sentido do governo. Agora eu acho que há uma retração bem grande, mas no governo anterior muita coisa foi feita. Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, muita alteração até no Código Civil sobre isso, principalmente protegendo um instituto que é o mais importante no direito civil como um todo, empresarial, que é a personalidade jurídica. Que tem a ver com o bloco anterior que a gente falou aqui, aquela história do empresário rico e a empresa pobre. Né? A grande questão é o seguinte: eu preciso estimular o empreendimento. Como eu preciso estimular o empreendimento, eu vou chegar para qualquer pessoa e dizer: olha, meu amigo, você vai ser um empreendedor. Mas assim, tudo que você juntou até agora na sua vida, se esse negócio não der certo, você perde. Vai aparecer alguém que vai fazer, mas não vai ser todo mundo. Agora, se eu chego e digo: meu amigo, você pode pegar o seu patrimônio, você tem 100 mil. Você pegar 20 mil e colocar no risco, você pode perder os 20, mas os 80 estão protegidos. E se der certo, né? Se der certo, esses 20 viram 100, 300, viram muito mais. Isso. Mas os 80 que você já tinha estão protegidos. Entendi. É muito mais fácil que a pessoa vá. Então, assim, a personalidade jurídica é um instituto legal que diz o seguinte: olha, a partir do momento que você constitui a pessoa jurídica, que é um terceiro elemento, é um outro ser, né? Essa pessoa, ela passa a existir. Como eu existo, como você existe. E ela tem o próprio patrimônio, ela tem as próprias dívidas e os próprios direitos. E fica também blindada... O que é dela não mistura com o seu. Não se mistura. Desde que você respeite essa separação. Entendi. Porque se você não fizer isso, eu não reconheço essa existência e aí eu atingo seu patrimônio pessoal. Entendi. Professor, o nível de pós-graduação é necessário para trabalhar na área, obviamente, e a gente tem um mercado jurídico aqui no Ceará, muito dinâmico, né? Isso está na média da região Nordeste de Brasil. Os alunos precisam sair do Ceará para se especializar na área. Para a gente finalizar o programa, que é a entrevista, como é que está essa questão curricular? Hoje, o Ceará vem crescendo muito. Na área de direito empresarial. A gente tem grandes professores, grandes mesmo, grandes inclusive teóricos sobre o assunto. Né? Eu posso citar aqui o professor João Rafael Furtado, o professor Adriano Pinto, que está
o Zé Alberto Rola, que já faleceu, o Giovanni Magalhães, né, que é um formador violento de alunos, né, e viciante também, ele contamina as pessoas, a pessoa tem procurado mais direito empresarial por ele. Tem um cidadão que me enche de orgulho, que foi meu aluno, que é o Márcio Plachina, que hoje está brilhando bastante na formação de treinamento para a OAB, em curso de preparação para concurso também. Então, assim, a gente tem muita gente hoje no Ceará, né, trabalhando, temos profissionais sensacionais, como meu vice-presidente, o doutor Ítalo Mendes, que também é um cidadão sensacional. Temos hoje uma das maiores autoridades em direito empresarial no Brasil, né, que é a professora Winnie Caminha, ela é professora da Unifol, professora da Federal, e inclusive no ano que vem ela vai ser homenageada no Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Legal. Né? Então, assim, a gente tem realmente, como teve a nossa origem aqui, todo o direito comercial brasileiro contemporâneo é oriundo do Fran Martins, que era um cearense legitimíssimo. Então, a gente está muito bem, graças a Deus. Eu sou um enxerido nessa tropa aqui, né? Mas temos muitos profissionais e cada vez mais está incrementando, está aumentando o volume de interessados no direito empresarial. Muito bem. O senhor preside a comissão, dá aula na graduação, na pós-graduação, etc. Na Cristo, o senhor citou aqui rapidamente, né? Também na Universidade de Fortaleza e mantém um escritório, né? Isso. Qual é o nome do seu escritório? Abimael Carvalho, Advocacia Empresarial. Então, colocando lá Abimael Carvalho, Advocacia Empresarial, encontra lá o endereço. Encontra meu site eletrônico e tudo, tá? Eu também, como professor, vocês me localizam, né? Legal. Tanto na Unicristo, na Unifol, na pós-graduação da Unicristo. Né? Perfeitamente. Ok, doutor Abimael Carvalho, o nosso muito obrigado. Apareça outras vezes, foi muito bacana, gostei demais do papo, tá certo? Quem quiser encontrar o senhor já sabe como fazer. Eu gostaria que o senhor colocasse aí as suas palavras finais por hoje. Bom, foi super enriquecedor nosso papo hoje aqui. Eu acho muito importante que as pessoas tenham acesso e cada vez mais interesse sobre economia, sobre fisco, sobre empresa, entendam principalmente a função, né, excepcional, função primordial das empresas. Não é gerar lucro para o empresário. Claro que ele tem que ter o lucro dele, o risco é todo dele, mas o fato da empresa estar bem, isso inclusive para cada trabalhador. Quanto mais a empresa dele cresce, mais ele tem segurança no trabalho, mais ele tende a ter uma melhor remuneração, mais o Estado, a comunidade onde ele vive, desenvolve. Então a gente precisa preservar as empresas com todo fervor. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pela jornada. A gente conclui aqui, portanto, o programa Política de hoje, agradecendo a todos que nos honraram com o carinho da audiência. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.